Bom, vamos lá então mais uma vez. Bom dia aí a todos e todos que estão presentes aí na nossa aula. A disciplina de hoje é geração e distribuição de vapor. Temos previsto aqui uma breve revisão sobre os assuntos que a gente vai abordar, né, na nossa avaliação na próxima semana, segunda avaliação oficial de vocês. Bom, estou aqui no AVA, né, mostrando para vocês aqui a avaliação que vocês fizeram, né, como avaliação oficial, né, na verdade foi em abril, né, primeira semana de abril. A questão que mais se aproximava, né, de um cálculo numérico seria essa questão aqui que eu estou mostrando agora para vocês, onde nós temos aqui o ciclo Rankine. Né, o ciclo Rankine basicamente é composto, né, o mais simples, né, por esses 4 elementos: turbina, condensador, bomba e caldeira, né? E nesse exercício eu pedi para vocês descrever o ciclo, né? E dizer como é calculado potência na turbina, taxa de transferência no calor, potência na bomba, taxa de transferência de calor na caldeira e eficiência do ciclo, né? Então, basicamente, era pegar aquelas fórmulas que a gente deduziu durante as nossas aulas, né? Para todos esses elementos, delas. Aqui, né? São todas essas fórmulas aqui, mais a da eficiência pode ser essa aqui, trabalho do ciclo, de taxa de transferência de calor. Tá aqui, beleza? Bom, no mais, né, foi uma prova bem teórica, basicamente só descrição do diagrama TS aqui, do ciclo de Rankine com reaquecimento, né? Ciclo real também. E por fim, a última questão da prova era, perdão, esse esquema aqui indicava um ciclo com reaquecimento, ou seja, vou ter aqui 2 estágios de turbina, né? Após o primeiro estágio, temos um reaquecimento do fluido de trabalho, e aí eu pedia também a descrição desse ciclo aqui de Rankine com reaquecimento, né? Bom, a partir dessa nossa avaliação, a gente fez outros exercícios, né? Sendo que um foi para entregar, o outro não precisava entregar, né? E, basicamente, né, o que era esses exercícios? A gente tinha lá um ciclo Rankine, eu vou colocar aqui a imagem aqui da prova, para facilitar aqui as nossas anotações. Então, a gente tinha uma coisa assim, né? Era dado lá para vocês esse aqui. Era dado para vocês pressão e temperatura do fluido de trabalho, né? Entrando na turbina, ou seja, a 5 megapascal e temperatura de 400 graus Celsius. A entrada do condensador está a pressão de 10 kPa, ou seja, nos dava aqui o valor da pressão, né, após o vapor superaquecido passar pela turbina. E falava também que a turbina do sistema produz uma potência de saída de 20.000 kW. Aí perguntava, né, basicamente 3 coisas: a vazão máxima de vapor no ciclo, né, o nosso M ponto, a taxa de transferência de calor rejeitado pelo condensador, o Q ponto lá que sai do condensador, e a eficiência térmica do ciclo, né? E ainda para fazer o desenho do ciclo e justificar todas as respostas. Esse exercício aí vocês tiveram, se não me engano, uma semana para poder entregar ou alguma coisa do tipo. E na época, né, eu lembro que eu tirei várias dúvidas, né, de vários alunos. E na sequência, né, que foi a nossa aula do dia 28/4, ou seja, quase um mês atrás, nós tivemos a solução completa desse exercício. Inclusive, a aula foi gravada, tá? E o link foi disponibilizado para vocês. Caso alguém não tenha mais esses links, é só me avisar que eu coloco lá no grupo de novo, tá? Mas
se fosse, né, para a gente resolver esse exercício aqui de novo, como que ficaria, né? Deixa eu pegar aqui minha anotação, só esquematizar a solução para vocês, tá? Foi um exercício, tá, pessoal, que eu resolvi muito bem com vocês. Então, primeira coisa, né, é que pelo menos eu gosto de fazer nas nossas soluções, né? Vou colocar aqui um branco, por exemplo. Esquematizar o problema, né? Então, se tratava lá de um ciclo Rankine. Falou ciclo Rankine, né? Não falou que é ciclo Rankine com reaquecimento. Então, ciclo Rankine nosso tradicional, eu vou ter lá uma caldeira. E aí vocês lembram, tá, pessoal? Que quando se fala de um ciclo Rankine, a caldeira que nós vamos ter aqui, olha só, o tipo dessa caldeira vai ser uma caldeira aquatubular, tá? Como vocês já sabem, né? As caldeiras aquatubulares, nós temos pressões de operação maiores, né? E também uma alta capacidade de produção de vapor, né? Se comparadas aí com as caldeiras mistas ou flamotubulares. Bom, na sequência nós vamos ter a turbina, tá? Depois da turbina, eu vou ter o que, Tilara? Condensador? Nós vamos ter o condensador. Nós vamos ter aqui o condensador. E depois do condensador, eu vou ter Bom, a bomba. Beleza, tá? Então, aqui nós vamos ter a turbina, condensador, B de bomba, tá? E aqui a caldeira. Bom, no problema lá, foi dado que a entrada da turbina, nós temos vapor a uma pressão de, se eu não me engano, 5 megapascal e 400 graus Celsius. Isso mesmo. Então, foi dado aqui alguns dados, né? Então, é muito importante a gente colocar os dados. Então, eu vou ter aqui um estado 1, vou ter aqui um estado 2, vou ter aqui um estado 3, vou ter aqui um estado 4, tá? Bom, no estado 1 foi dado que a pressão é de 5 megapascal e a temperatura, nossa temperatura igual 400 graus Celsius. Bom, então o estado 1 está definido, né? Através de duas grandezas aí, pressão e temperatura. Através da pressão e temperatura desse estado 1, eu consigo um monte de coisa, né? Vocês lembrarem lá das nossas tabelas termodinâmicas, eu tenho lá as propriedades dos fluidos, né? Para cada condição lá de pressão, temperatura, né? Eu encontro um monte de grandeza, né? Relacionada àquele estado, né? Entropia, entalpia, que mais? Energia interna, vazão máxima do fluido, né? Nosso M ponto, enfim. Bom, mas tá. Esses aqui foram os dados. Foi dito também, né, que aqui na turbina a potência, que a gente chama de W, né? WT na turbina foi dado lá que a partir daquele vapor é gerada uma potência de 20.000 kW. Então, eu vou ter uma potência aqui na turbina de 20.000 kW. Beleza, tá? A partir daí, tá pedindo o quê? Pediu lá para nós no exercício, né? Tanto para fazer esse desenho que a gente acabou de fazer, tá? Eu vou desconsiderar isso. Toda vez a gente tem que fazer, né? Mas foi pedido o nosso M ponto, ou seja, a vazão máxima lá do nosso fluido.
Foi pedido também a taxa de transferência de calor que sai do condensador aqui, né? Ou seja, nós vamos ter calor aqui saindo, né? E foi pedido também a eficiência do ciclo. Tá. Vamos relembrar um pouco aqui o ciclo Rankine, pessoal. A ideia, né, é a gente aproveitar o vapor, né, para gerar energia elétrica. Tá? Então, imagine que você vai ter lá, a partir da caldeira, né, vapor a alta pressão e temperatura. Normalmente, esse estado aqui, né, normalmente, quando eu digo normalmente, pessoal, deve, tá? Ser vapor. Vapor o quê? Ilciane? Tilara? Vapor superaquecido. Muito bem. Vapor superaquecido por quê, professor? Vapor superaquecido é caracterizado alta pressão, alta temperatura, né? Ou seja, ele vai estar, em outras palavras, falando de uma forma bem leiga, né? Para fixar aí na memória de vocês. Ele deve estar seco, tá? A gente não pode ter, né? Vapor, por exemplo, saturado entrando na turbina. Vapor saturado, né? Se tiver uma mistura bifásica, lá, líquido, vapor, né, entrando na turbina, eu posso ter, que a gente falou várias vezes, né, o efeito da cavitação das palhetas aí, das pás aí da turbina, né? Então, é muito importante que a gente tenha vapor superaquecido entrando ali, tá? Bom, mas eu posso confirmar essa informação, né, se é vapor superaquecido ou não, observando lá na tabela termodinâmica, né, se a essa pressão e a essa temperatura é de fato vapor superaquecido. Normalmente é, a não ser que isso possa gerar uma pegadinha lá para vocês, né? Bom, o que não é muito desejável. Beleza. Eu tenho o vapor superaquecido entrando na turbina, né? Esse vapor vai empurrar lá as pás da turbina, ela vai girar, ou seja, vai gerar lá um torque, né? Vai gerar lá um torque, e esse torque que vai promover, né, no gerador elétrico, ou seja, essa turbina, né, ela fica acoplada a um gerador elétrico, né, e esse gerador elétrico, por sua vez, vai gerar lá uma potência elétrica, né, que é essa que a gente está falando aqui. Beleza. Só que, né, a coisa não encerra por aí. O vapor passa pela turbina. Se vocês observarem, a turbina, pessoal, vou dar uma exagerada aqui, tá? A turbina é esse negócio aqui, ó. Então, imagina, né? Você tem lá um tubo passando lá o vapor. Vapor superaquecido, alta pressão, alta temperatura. O que que acontece? Deixa eu colocar aqui uma outra cor para ficar mais lúdico. Então, vapor, alta pressão, alta temperatura, bem quente, alta pressão mesmo. Aí, quando chega aqui, né, nessa região, ele expande, né? Esse vapor superaquecido vai se expandir, né, passando aqui pela turbina. Como assim se expande, professor? Gente, é só olhar, né? A tubulação de onde vinha lá o vapor, né, tem um diâmetro aqui, chamado de D, um diâmetro menor. E a turbina aqui, ó, olha o que acontece com esse D. Ele aumenta, né? Aumenta aqui, vira um Dzão, tá? Ou seja, eu expando, né? Lembra lá que o fluido, ele ocupa o espaço que o contém. É exatamente isso que acontece com o vapor, né? Chega lá, nessa região, o diâmetro, o espaço aumenta, ele vai ocupar aquele espaço, né? Então, aqui nós temos um elemento, né, de expansão, tá? Aqui na turbina. Lá na refrigeração, né, vocês viram lá um elemento parecido com esse, só que é o inverso, né? Até comentei com vocês nas nossas primeiras aulas. Que elemento é esse aqui? Não, ficou mal desenhado demais.
Tilara, fala para nós que elemento é esse aqui, ó, lá do ciclo de refrigeração. Ixi, como é que desenha mesmo? Assim. Mais ou menos assim. É como se fosse isso aqui invertido. Qual é o nome disso aqui? É um elemento de restrição. Mas tem um nomezinho lá do ciclo, né? Fala, Tilara. Não sei, professor. Sabe? Parece uma turbina. Uma turbina. O inverso de uma turbina. Meu compressor, professor. Hã? O compressor. Quem foi que falou? Foi o Luciane. Oi, Luciane, muito bem, parabéns. Olha só, então, é o compressor, né? A ideia aqui da turbina é expandir, né? Lá, nesse elemento de restrição, a ideia é comprimir, tá? Então, lá ocorre a compressão, tá? Então, aqui, moço, eu desenhei errado, velho. Ninguém falou nada. É o inverso disso aqui. Como é que fica o compressor? Por isso que vocês não acertaram, né? É o inverso, né? Ou seja, aqui nós vamos ter o lado maior. E aqui nós vamos ter o lado menor, tá? Então, aqui é um elemento de restrição. Se eu fizer lá, ó, igual eu fiz ali na turbina, né? Então, eu vou ter lá o ar em um grande diâmetro, vou chamar de Dzão, e ele vai passar aqui, ó, se espremendo, né? Aqui a gente vai ter um diâmetro menor, que é um Dzinho. Esse é um elemento de restrição, tá? Só fazendo a correção aí para vocês. E lá no ciclo de refrigeração que vocês estudaram, ou certamente estão estudando ainda, né? Nós vamos ter o famoso compressor, que é o mesmo, né, lá dos sistemas hidráulicos e pneumáticos, tá? Quando a gente vai representar o compressor, né, o elemento compressor, que é um elemento de restrição, é esse bocal aqui invertido, né, que seria o inverso do bocal de expansão, tá? Beleza? Lembram dele aí agora? É só esse camaradinho aqui, ó. Vocês viram lá no ciclo de refrigeração. Bom, vou apagar aqui, tá? Foi só uma analogia que eu fiz aí para vocês. E aí, professor, como é que eu resolvo esse nosso problema? Estou continuando falando aí do nosso ciclo, né? Ou seja, o vapor superaquecido vai passar pela turbina, a alta pressão, a alta temperatura, né? Olha só, como eu mostrei nesse desenho, o diâmetro, né, de passagem ali do fluido, ele vai aumentar de modo que o fluido ele se expanda, né? Então ele vai expandir. Quando ele expande, pessoal, automaticamente a pressão e a temperatura vai diminuir, né? Ou seja, eu tinha uma pressão aqui na entrada, tá? Vou chamar de P grande e T grande, e aqui eu vou ter um P pequeno e um T pequeno, tá? Então, é muito importante a gente saber e não ter dúvida disso, tá? Que esse P grande é maior que o P pequeno e o T grande é maior que o T pequeno. Ou seja, após o processo de expansão, né, pressão e temperatura diminui, né? Se a pressão e a temperatura diminuem, o que acontece aqui no estado 2? Eu vou ter o quê? Ilciane, Tilara, Graziela, Andressa, Adriano. Eu vou ter aqui, pessoal, uma mistura líquido mais vapor, tá? Eu vou ter uma mistura, né, que vai ter tanto a fase gasosa, né, o vapor, mais líquido. Como assim, professor? O ar passou lá na turbina, se expandiu, pressão e temperatura diminuiu, uma parte continuou sendo vapor, né, saturado, e outra parte virou já água. E aí nós vamos passar aqui, né, com o nosso fluido, no condensador. Qual que é a ideia do condensador? A ideia do condensador, pessoal, é retirar calor do nosso fluido, ou seja, resfriá-lo, tá?
Bom, como que vai acontecer isso? Né? Nós vamos ter lá as torres de resfriamento, né? Aqui vai funcionar como se fosse, tá? Não é. Um radiador lá do carro, né? Você vai ter um circuito lá de água fria, resfriando esse nosso fluido de trabalho, tá? Ou seja, eu vou retirar calor do nosso fluido. Já no estado 3, foi dada, né, a pressão lá no estado 3, perdão, foi dada a pressão aqui no estado 2 como sendo 10 kPa. Olha só o que o professor falou, na entrada era 5 megapascal, em 2, né, no estado 2, nós temos uma pressão de 10 kPa. Então, 5 vezes 10 a 6 pascal, 10 vezes 10 a 3 pascal. Obviamente, P2 é menor que esse P1 aqui, tá? Vocês devem lembrar que no ciclo Rankine, os processos de transferência de calor ocorrem a pressão constante. O que isso tem a ver? Quer dizer que o nosso P3, ou seja, eu vou ter uma pressão 3 aqui, no estado 3, essa nossa pressão P3, ela é igual a P2, tá? Uma coisa muito importante que o professor não falou é que aqui na turbina, assim como na bomba e turbina, os processos são o que, meninas e rapazes que estão aí na aula? Os processos são... Os processos são... Opa, processos são vou colocar a letra maiúscula, isentrópicos. Ricardo não está aí, né? Os processos são isentrópicos. O que isso tem a ver? Né? Quer dizer o seguinte, que eu vou ter uma entropia, que é uma propriedade do fluido, tá? No estado 1, vou ter outra no estado 2, outra no estado 3, outra no estado 4. Quando eu digo que o processo de expansão aqui na turbina é isentrópico, quer dizer, pessoal, que o S1 é igual ao S2, tá? Quer dizer também que o nosso S3 é igual ao S4, né? Se eu falo que os processos na bomba e na turbina são isentrópicos, né? Quer dizer que a entropia em 3 é igual a 4 e que em 1 é igual a 2, tá? E isso vai nos ajudar muito aí nos cálculos, tá? Continuando, na caldeira, vou colocar condensador e caldeira. Se vocês observarem, os processos que acontecem tanto num como no outro é de transferência de calor. Como assim, professor? O fluido, né, nosso fluido de trabalho aqui, que é vapor mais líquido aqui nessa região, ele está sendo resfriado, ou seja, calor está saindo do nosso fluido. Já aqui na caldeira, o que eu tenho? Eu tenho o contrário disso. Eu tenho calor entrando no fluido. Como assim, professor? Lá na caldeira, se vocês lembrarem, nós vamos ter uma queima de combustível. A partir dessa queima, né, nós vamos ter calor entrando no fluido, né? Ou seja, tanto no condensador como na caldeira, nós temos processos de transferência de calor. Nós temos transferência de calor. Transferência de calor. Detalhe, tá? A pressão constante. Aí, pessoal, lembra que na caldeira, né, nós vamos ter lá um instrumento que indica a pressão. Qual é o nome dele mesmo? Meninas e rapazes? Manômetro. Nós vamos ter lá um manômetro, né? Muito bem quem falou aí. O manômetro vai estar lá com unidade de medida de, normalmente, tá? Quilograma força por centímetro quadrado, megapascal, bar, kPa, outra padrão aqui, tá? Vou até colocar aqui PSI, beleza? O que vai acontecer, né? A pressão, ela vai aumentar, diminuir, ou seja, esse ponteiro vai ficar aqui mexendo. Só que na hora da gente fazer os nossos cálculos aqui nesse ciclo de Rankine,
a gente assume, né, que esses processos de transferência de calor no condensador e na caldeira ocorrem a pressão, até grifar, pressão constante, tá? É uma hipótese, né, para simplificar aqui a nossa resolução. Beleza, professor, mas até agora a gente não fez o que o exercício está pedindo, né? Óbvio que a gente não fez porque se eu não souber a teoria, eu certamente não vou conseguir responder aqui o que o exercício está pedindo. Mais do que o exercício está pedindo, pessoal, é muito tranquilo. O que eu preciso fazer? Eu preciso aqui definir esses estados, né? Como a gente já sabe, o estado 1 é vapor superaquecido. Se eu tenho pressão e temperatura no estado 1, eu vou direto lá na tabela de vapor superaquecido e vou pegar essa informação aqui, ó, entropia. Foi o que vocês fizeram no exercício, né? Primeira coisa foi buscar essa entropia lá na tabela. Então, você tinha lá pressão, temperatura, né? Vou colocar aqui, pressão, temperatura e entropia, né? Bom, quando você não tem, vamos colocar aqui, a que você quer é 5, aqui 400, vamos supor lá que você vai ter lá de 10, de 15, né? Tem valores correspondentes aqui, mas quando chega aqui na de 5, não tem, né? Então, para isso, né, eu mostrei para vocês na aula do dia 28/4, né, como que é feito a interpolação. Então, aquela aula de lá, pessoal, eu expliquei o passo a passo como é feita a interpolação linear, né? Eu mostrei de uma forma numérica, né? Mostrei através de números, fiz lá a reta, desenhei o gráfico para vocês, né? Mostrei como é feito na calculadora, né? HP, né? Ou seja, lá na HP eu tenho a interpolação linear direta. Eu só entro com os valores que eu tenho lá na tabela, interpolo direto. Beleza. E aí, eu consigo, então, determinar a entropia. Se eu determinar a entropia no estado 1, eu já sei que ela é a mesma do estado 2. Tá. Aí, né, como eu sei que aqui é uma mistura líquido-vapor, eu preciso determinar o que aqui nesse estado, pessoal? O X. O que é o X? O título. O título, né? Que foi uma outra coisa que nós tivemos que retomar lá na termodinâmica e relembrar para vocês, né? O título, né? O que é? É uma relação que a gente tem da mistura líquido-vapor, né? Parte da mistura vai estar na fase líquida, parte da mistura vai estar na fase vapor, né? Ou seja, a propriedade ela se divide, né? Então, eu preciso determinar aqui o título, né? Para determinar o título, a gente usou, né, nesse estado aqui, os valores da entropia. A formulinha é essa aqui. Vou colocar para vocês de novo, não precisa saber isso aqui de cabeça, tá? Alguém admite aí para mim, por gentileza? Em 2, que é a entropia no estado 2, menos entropia do líquido saturado sobre entropia do vapor saturado menos entropia do líquido saturado. Bom, o título, né, vai nos ajudar em quê, professor? O título, pessoal, ele vai nos ajudar a encontrar as entalpias, né? Uma das coisas que a gente tem que calcular aqui no nosso problema é o nosso M ponto, né? Bom, e como que eu determino o valor do M ponto? Olha só, se vocês se lembrarem daquele slide que eu mostrei nessa aula de hoje, que é esse aqui, eu tenho o M ponto tanto no cálculo da turbina, taxa de transferência de calor que sai, ou seja, no condensador, potência na bomba, taxa de transferência de calor que entra, ou seja, na caldeira. Eu tenho um M ponto aqui em todo mundo, né? Só que o nosso exercício, o que foi dado aí, foi a potência na turbina. Então, obviamente, a fórmula que eu vou utilizar para calcular
o M ponto, né, vai ser a fórmula aí. Deixa eu só apagar esse manômetro aqui, para a gente continuar. A fórmula que eu vou utilizar para calcular o nosso M ponto vai ser da potência na turbina, né? Por quê, professor? Porque foi dada a potência que é gerada na turbina, tá? Como nós vimos, né, nós temos o M ponto envolvido tanto na potência da bomba como na potência da turbina, taxa de transferência de calor na caldeira e no condensador também, tá? Só que, obviamente, eu vou pelo caminho mais fácil, né? Qual que é o caminho mais fácil? É a forma que eu tenho variáveis envolvidas já dadas no problema, que aqui no caso é a potência na turbina. Beleza. Professor, eu preciso decorar essas formas? Não, gente. A prova é de consulta, né? Vocês podem consultar aí na internet, o livro de vocês, a apostila de vocês, aulas gravadas, tudo, né? Sem exceção, sem restrição. Então, em busca, né, lá do M ponto, nós vamos usar a potência da turbina, que é o M ponto, vezes, né, o H1 menos H2. H1 eu tenho? H1 eu tenho, pessoal? Sim, né? E de uma forma bem direta, né? Foi dado lá no estado 1, pressão 1, temperatura 1, eu vou lá direto, né, na tabela lá de vapor superaquecido, pego o H1. E o H2? O H2, conhecendo lá o título, né, nós acabamos de calcular, eu vou calcular o H2, né? Pela tabela lá de água saturada, né, eu vou ter lá o H2. O H2 vai ser, se eu pegar a fórmula lá do título, né, eu vou ter o título calculado, vai ser igual o X vezes entalpia do vapor saturado. Eu só estou pegando essa fórmula aqui da entropia e calculando como se fosse a entalpia, tá, pessoal? O título a gente calcula para qualquer uma dessas propriedades. Menos entalpia do líquido saturado, mais, aqui está menos, vira mais, né? Entalpia do líquido saturado. Calculo H2, né? Ou seja, calculo H2, potência na turbina foi dado, o que me sobra aqui é o M ponto, né? Que vai ser o valor calculado. Beleza, resolvi a primeira parte do problema. Taxa de transferência de calor que sai, ou seja, a taxa de transferência no condensador que sai, vai ser igual M ponto vezes H3 menos H2. Professor, eu preciso decorar a fórmula? Não. A fórmula está lá na apostila, no livro, nas anotações aí do seu caderno, tá? Nas aulas gravadas. Enfim, não precisa decorar nada. Bom, o H2 eu tenho, beleza. O M ponto tenho também, beleza, né? Que acabou de ser calculado. A gente chega aqui num problema que é o H3. E agora, hein? O que eu faço para determinar o H3, pessoal? Ilciane, Lara, Graziela, Andressa, Adriano, Jefferson. Como que eu faço para calcular o H3? O H3 vai ser o mesmo que H2. Desculpa, não entendi, não escutei bem. O H3 ele vai ser igual ao H2 líquido saturado? H3 é igual a H2? Sim, só que é o H2 líquido saturado. É a Andressa que está falando? Tilara, professor. H3 é igual ao que, Tilara, por gentileza? Ele é igual ao H2 líquido saturado? H2 líquido saturado? Sim.
Você diz esse camaradinho aqui? Sim, né? Beleza. H2, vou colocar como você está colocando, H2 do líquido saturado. Beleza. Com o valor de H3, consigo determinar o valor da taxa de transferência que sai ou taxa de transferência de calor do condensador. Por fim, nós vamos ter a eficiência do ciclo, né? A eficiência do ciclo é dado por 1 menos H2 menos H3, olha só, sobre H1 menos H4. Aí, aqui, né, que o bicho pega. Porque, mais uma vez, né, a gente esbarra com a termodinâmica, né, que vocês estudaram. H2 eu tenho, H3 eu tenho, H1 tenho também, e aí tem o H4, né? Como que a gente determina esse H4, pessoal? O H4, perdão, nada mais, nada menos é do que o H3 mais trabalho da bomba sobre o nosso M ponto. O que é isso, professor? É como se eu escrevesse isso aqui, ó. O trabalho que entra é uma conservação de energia, tá? O trabalho que entra na bomba é igual a H4 menos H3. Trabalho que entra na bomba, olha aqui o nosso desenho. Trabalho que entra na bomba é igual a H4 menos H3, né? Ou seja, a diferença, né, entre esses dois estados de energia vai me dar exatamente a energia aqui que está entrando na bomba, tá? Bom, beleza, tá resolvido? O H4, pessoal, eu tenho H4? Não, Hum? não temos o H4. H4 é o que eu estou procurando, né? Então, o H4 vai ser o nosso H3 mais V3, P4 menos P3, ou seja, o H3 que eu já tenho, mais, no lugar do trabalho da bomba, lembra lá que, lá na termodinâmica também, o trabalho é dado pela integral de P dV, né? Então, PV igual ao trabalho, tá? Então, o nosso trabalho da bomba sobre o M ponto pode ser escrito como V3, né? P4 menos P3. E aí, a gente encontra o H4. Com o H4, né, perdão, a gente finaliza aqui o cálculo da eficiência. Bom, eu queria só mostrar para vocês, então, como que é, né, o método de solução desse tipo de exercício, tá? Que é um exercício que procedeu aí a nossa primeira avaliação, ou seja, certamente na nossa avaliação a gente vai ter um parecido, tá? Com pequenas alterações, nada muito complexo. E isso, cara, só vai ser aqui. E não é nada demais, tá, pessoal? Bom, a parte numérica, né, da nossa avaliação seria basicamente só isso, tá? O que vem depois disso, professor? O que vem depois disso são as nossas aulas sobre caldeiras, né? Cadê? Tá aqui. E aí, nas nossas aulas sobre caldeiras, né, pessoal, nós falamos sobre os tipos de caldeira, né, que existe. Basicamente, nós vamos ter 3 tipos de caldeiras, né? Inclusive, vocês fizeram até exercício sobre isso. Nós temos lá as caldeiras flamotubulares, aquatubulares e a mista. As flamotubulares são aquelas onde o fogo passa dentro dos tubos. A aquatubular é aquela onde a água, né, passa
dentro dos tubos. E a caldeira mista, né, nós vamos ter a combinação das duas, né, tanto a flamotubular como a aquatubular. As caldeiras flamotubulares, né, elas podem ser tanto vertical como horizontal. Se a gente for pensar só nas horizontais, nós vamos ter a Cornualha, Lancaster, multitubular, locomóvel e a escocesa, né? Vamos ver ela aqui. Então, olha só, caldeira flamotubular. Essa aqui vai ser vertical. Bati o olho no desenho, eu sei que é vertical porque a disposição dos tubos, né, por onde o fogo e a fumaça passam, estão dispostos na vertical. Beleza. E eu sei que é uma caldeira flamotubular. Se eu olhar aqui o desenho, né, os tubos permitem a passagem do fogo e do ar, perdão, do fogo e da fumaça, né? E esses tubos aqui estão imersos dentro da água, né? Então a água está aqui representada. Nós temos os tubos imersos, né? O que acontece aqui? A partir da energia térmica aqui, né, provinda do processo de combustão dentro da fornalha, nós temos o aquecimento dos tubos, né, que por sua vez aquecem a água, ou seja, transferem, né, o calor, e a água, por sua vez, vaporiza ali, né, e distribui o vapor, tá? Então, essa seria, então, olha só de novo, bati o olho na caldeira, eu sei que é uma caldeira flamotubular vertical, lembra lá da aula passada, acidente da caldeira lá da vulcanizadora, era uma caldeirinha dessa aqui, é uma caldeira flamotubular vertical. Ainda falando das flamotubulares, nós temos a cornualha, né? A cornualha nós vamos ter só um tubulão grande, né? Onde vai passar ali o fogo e a fumaça. Detalhe, pessoal, aqui, né, nessa caldeira nós não vamos ter o feixe de tubos, né? Temos ainda a Lancaster, né? Nós vamos ter 2 tubos grandes, né? Por onde vai passar o fogo e a fumaça. Pode ser 2, 3 ou 4. Temos a multitubular, ao invés de ter aqueles tubulões, né? Nós vamos ter aqui um feixe de tubos, né? Por onde vai passar o fogo e a fumaça, né? Que são os gases quentes. O que mais? Nós temos a locomóvel, né? Ela vai funcionar também com feixe de tubos, tá? A grande característica dessas caldeiras locomóvel é que as chapas delas são unidas por um processo que nos dias de hoje, né, se tornou obsoleto para a fabricação de caldeiras, né, que é o processo de rebitagem. Se vocês se lembrarem lá da aula passada, né, quando nós vimos aquele acidente, né, se eu não me engano, foi no Ceará, peixe gordo, né, que eu falava lá no vídeo, a chapa da caldeira, né, do acidente lá, quando a gente via lá os destroços, a gente podia perceber pela imagem que se tratava de uma caldeira com chapas rebitadas, né? Ou seja, uma caldeira mas bem antiga mesmo, tá? Temos ainda a escocesa, né? Que é o padrão, assim, vamos dizer, mais eficiente, né? Por que mais eficiente, professor? Nós vamos ter um tubulão maior aqui, né? Onde nós vamos ter a primeira passagem dos gases, né? De fogo. E nós vamos distribuir, né, a passagem em outros feixes de tubos, ou seja, nesse modelo aqui que é escocês, a gente tem várias passagens do fogo dentro dos tubos, né? Com isso, né, aumentando essa passagem, nós consequentemente aumentamos a superfície de aquecimento e a vaporização aqui na caldeira, ou seja, eu consigo aproveitar mais, né, o fogo, né, a fumaça dentro dos tubos e aquecer mais ainda a água, né, que se vaporiza. O modelo de caldeira aquatubular é isso aqui que vocês estão vendo, tá, pessoal? Basicamente essa imagem. Eu vou ter 2 tubulões, né? Imaginem 2 quase vasos de pressão, né? Mas caldeira. Então, nós vamos ter 2 tubulões, tubulão superior, tubulão inferior. Todos 2 estão cheios de água, tá? Ou seja, internamente a gente tem água. E os 2 são conectados, né? Tanto o tubulão superior como o inferior vão estar conectados através desses tubos, né?
E esses tubos, olha só, pessoal, eles se distribuem, né, aqui dentro da fornalha, aumentam aqui, né, a área de contato. A fornalha, por sua vez, é caracterizada por o local onde vai acontecer aqui o nosso processo químico, né, ou seja, a queima lá do combustível, né. A queima vai gerar calor que vai ser transferido para os tubos, né, e os tubos vão transmitir, né, pelo processo de condução, esse calor para o fluido, que é a água, né, que vai vaporizar, tá? E um detalhe, né, aqui na caldeira aquatubular, nós temos alguns elementos, né, que permitem a melhoria de eficiência da caldeira, né, como superaquecedor, economizador, né? Vamos ter aqui pré-aquecimento no caso da água, né, que é injetada na caldeira, ou seja, a água ela já entra pré-aquecida, né? Imagine se você vai, sei lá, cozinhar um ovo, né? Então, ao invés de colocar lá a água da torneira, na sequência o ovo e levar ao fogão, você já coloca lá a panela, coloca o ovo lá dentro e já entra com a água aquecida, né? O processo de cozimento, né? De ebulição da água ali vai ser mais rápido, né? Porque a água já está pré-aquecida, né? E isso, de certa forma, aqui nas caldeiras, né? Aumenta a eficiência aqui do processo. Mostrei para vocês aí a caldeira lá da Viena, né? Normalmente são as caldeiras aquatubulares, como eu falei e repito, né? Eu gosto de frisar muito essa informação. São caldeiras de grande capacidade de produção de vapor, operam em altas pressões, tá? Certamente, então, pessoal, os materiais de fabricação dessas caldeiras são materiais especiais, né? São mais espessos, né? Ou seja, as chapas são mais espessas e grandes aplicações, né? No caso aqui da Viena, aproveitamento dos gases, produto lá do processo siderúrgico, para geração de energia elétrica, ou seja, aí ocorre a queima dos gases que sai lá do alto forno, né? A partir dessa queima, nós temos aquecimento da água, é gerada a energia elétrica aqui na termoelétrica, né? Tudo isso a gente chama, né, o conjunto da caldeira, o gerador, né, turbina, a gente chama de termoelétrica. Bom, o que mais? Caldeira mista, segundo ranking a gente já falou, né? Nós temos aqui a caldeira mista, que vai combinar os dois tipos de caldeira, né? Tanto aquatubular, ou seja, a fornalha vai ser com paredes de água, né? Parede dupla, e nós vamos ter o corpo aqui com feixe de tubos e tubulão, ou seja, vai ser uma caldeira flamotubular, né? Falei para vocês, essa caldeira aqui é do Matadouro Municipal aqui de Imperatriz. Falamos também, né, das categorias das caldeiras, né, definidas lá na NR13. Elas são categorizadas, né, de acordo com as pressões máximas de operação, tá? Em síntese, né, de 19,98 kg para baixo, né, até 0,61, vai ser caldeira da categoria B. Acima disso, vai ser categoria A, né? Lembrando, né, que não pode ser desprezado o volume, né, que ocupa ali o nosso fluido de trabalho, ou seja, tem que ser superior a 50 litros, né? Toda caldeira vai ter lá alguns itens, né, de instalação obrigatória, tal como placa de identificação, né, identificando lá categoria da caldeira, pressão máxima de trabalho, pressão de teste hidrostático, superfície de aquecimento, ano de fabricação, código de projeto, número de usuário, número de ordem, né? Ou seja, toda caldeira vai ter lá a sua placa de identificação, né? Que deve ter essas informações, seguindo aí, né, as premissas da NR13. Ó, mais uma placa de caldeira, mais outra placa, enfim, né? As aplicações, frigoríficos, matadouros, hospitais. Professor, onde é que eu uso, né, uma caldeira no hospital? Né? Grandes hospitais não são os casos daqui, mas, por exemplo, se você for lá no Hospital Universitário de Belo Horizonte, de Belém, né, vai ter lá caldeiras instaladas. Para que serve
as caldeiras no hospital, né? Lá é utilizado o vapor na lavanderia, né? Ativação dos produtos químicos, né, que são utilizados na lavanderia é através de água aquecida, ou seja, lá o vapor é utilizado para aquecer a água, né, das lavanderias, autoclaves, né, para esterilização de instrumentos cirúrgicos, né, por exemplo, e na cozinha também, né, ou seja, você vai ter lá aqueles panelões, né, que não funciona com fogão a gás, e sim com o vapor, né, que vem lá da caldeira. Indústria de bebidas, né, processos de fermentação, pasteurização do leite, né, lá em laticínio. Indústria de bebidas, nós vamos ter esterilização das garrafas, né, por exemplo. Indústria de madeira, né, nós vamos ter o vapor utilizado na secagem, ou, dependendo do tipo da indústria, né, geração de energia elétrica também. Enfim, né, são várias as aplicações, fábrica de doces, né, como vocês viram lá no vídeo lá que eu mostrei semana passada. Aqui em Imperatriz a gente tem a Doces Pioneiro, né, que tem caldeira instalada lá em suas instalações. A Sailândia são vários laticínios que a gente tem lá, né, necessitam essencialmente das caldeiras para os processos lá de produção dos derivados do leite. Nós fizemos um exercício, né, basicamente a gente tinha lá essa imagem, eu pedi para vocês para descrever, né, cada um desses elementos aqui e sua função, tá? Essa aqui é uma caldeira flama tubular horizontal, escocesa, tá? Ou seja, vou ter um tubulão aqui, mais um feixe de tubos, né, que permite aqui um, dois ou vários passes do nosso fogo, né? O que vai definir isso é o trapézio que eu vou ter aqui atrás, quadro de comando para não só controlar injeção de combustível e ar aqui pelo queimador, mas também controlar pressão de operação, nível de água dentro da caldeira, né? E não só isso, né? Mas proteger todas as cargas elétricas que nós vamos ter envolvidas aqui na caldeira. O queimador, né? Como eu falei para vocês naquela nossa aula, funciona de uma forma bem similar a um sistema de ingestão, né? Injeção, perdão, de um motor de combustão interna, né, que vocês estão estudando aí, né, a disciplina de motores. Nós temos aqui a saída de gases, né, normalmente pela chaminé, o manômetro, que é o nosso indicador da pressão manométrica, ou seja, o valor da pressão de vapor interna aqui na caldeira. Nós temos também os pressostatos, né, que são, assim como vocês viram lá na disciplina de sistemas hidráulicos e pneumáticos, são contatos eletromecânicos, né, que aqui no caso, né, dessa caldeira nos dá, né, um sinal aqui que pode ser indicado através de um display, de um IHM, né, ou um sistema supervisório, o valor da pressão de operação da caldeira, né? E não só isso, né, esse valor de pressão vai ser utilizado aqui no sistema de controle, né? Injetando mais água ou não, injetando mais combustível ou não, injetando mais ar ou não, enfim. Nós temos a válvula de segurança, né, que serve para abertura, né, quando a pressão máxima de trabalho admissível da caldeira ultrapassa, né, é ultrapassado o valor da pressão máxima de trabalho admissível. Controlador de nível, saída de vapor, né, normalmente para a linha de processo. Tubulação de gases, né, eu tenho aqui o tubulão e o feixe de tubos, que são esses tubos menores. O dreno, que é o nosso sistema de descarga de fundo, né, serve para drenar as impurezas, né, incrustações que surgem ali ao longo do tempo dentro da caldeira. Volto a falar, por mais pura, né, que seja a água que você utiliza, né, ela vem ali com alguns minerais, né, que ao longo do tempo vai incrustando ali na caldeira, formando aquele lodo, e é necessário a gente drenar a água, né, para remover essas impurezas. Muito importante também lembrar, né, que as caldeiras, né, devem ter um tratamento de água, tá? Um tratamento de água de acordo, né, com a análise química da água que é utilizada, seja água do poço, seja água da caema, né?
água do rio, né? Então, aquela água tem que ser analisada, a partir da análise é dimensionado um produto químico, no caso das caldeiras flama-tubulares, né? Esse produto químico, ele é dosado, ou seja, você utiliza uma bomba dosadora, né, para injetar aquele produto químico, né, da água de alimentação da caldeira. Então, tá aí as válvulas de segurança, mais uma vez. Normalmente, a gente tem 2 ou mais válvulas de segurança instaladas na caldeira, tá? Inclusive, na semana passada, né, vocês fizeram um exercício só falando sobre as válvulas de segurança, né, o seu funcionamento, placa de identificação, mais uma vez, manômetro, indicador da pressão manométrica, bomba d'água de alimentação da água com bomba de emergência, né, ou seja, para suprir uma possível falha mecânica, hidráulica ou elétrica na bomba principal, né, ou substituí-la em condição de manutenção. Visor de nível, né, que indica lá a quantidade, o nível de água no interior da caldeira. Sistema de admissão de ar, né, nós temos de forma natural, como essa caldeira tem aqui, ó, o ar entra aqui pela fornalha e ele é succionado aqui de forma natural, né. Nós temos uma forma forçada que é utilizando o exaustor, né, com o sistema de queimador. Mais uma vez, aqui é forçada, né? Ou seja, eu vou ter um exaustor já aqui na saída dos gases, né? Que vai succionar os gases e jogar pela atmosfera. Ou seja, de forma forçada também o ar entra, né, para o interior aqui da caldeira, ocorre esse processo de queima, né? E o produto vira a fumaça, né? O de alimentação de combustível pode ser manual, né? Ou seja, o operador vai lá de forma manual, injeta o combustível na fornalha, né? No caso aí, madeira. Pode ser automático ou mecanizado, né? Aqui no caso, uma indústria de compensado que utiliza aí a biomassa, né? Na queima no interior da fornalha. Então, o processo ele pode ser mecanizado também, né? Pode ser automático, como essa caldeira aí que trabalha com óleo BPF, né? Ali a gente vai ter uma bomba hidráulica, né? E a partir do funcionamento dessa bomba, né, injetando combustível em alta pressão, nós vamos ter uma alimentação automática de combustível. O sistema de exaustão dos gases, né, pode ser tanto natural, sem exaustor, como forçado, né? Então, vou ter um exaustor aqui, ó, conectado na chaminé aqui da caldeira, conectado na chaminé da caldeira, nós vamos ter um exaustor, né, jogando ali os gases produto da combustão para a atmosfera. A dosagem, né, do produto químico, como eu falei para vocês, ocorre através dessas bombinhas aqui, o nome é bomba dosadora. A gente tem, então, um produto químico, né, dimensionado a partir de uma análise química e de tempos em tempos, né, quem define essa periodicidade é o laboratório que fornece o produto químico. A gente dosa ali o produto para o interior das caldeiras. Mas, sistema de alimentação de água, né? A gente utiliza as bombas centrífugas. Eu preciso falar para vocês também do injetor, né? Foi até um exercício que vocês fizeram. O sistema de injetor de água, né? É um sistema independente, ou seja, ele não depende lá da bomba centrífuga para funcionar. A ideia é injetar água no interior da caldeira utilizando o próprio vapor, né, da caldeira. Tá? É um sistema de segurança, tá? E obrigatório que as caldeiras devem ter. Mas descarga de fundo já foi dito. Bom, eu acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Deixa eu ver quem está aqui. Não. Ilciane, Tilara, Graziela, Andressa, Rafael e Adriano. Fora isso, né, que nós revisamos aqui, a gente falou também da NR13, né? NR13 é uma norma regulamentadora, assim como as demais normas
Foi uma norma, perdão, instituída por uma comissão tripartite, né, ou seja, tripartite partidária, composta por membros do governo, membros representantes dos empregados e membros representantes dos empregadores, né? Essa comissão definiu aí as normas regulamentadoras, dentre elas a norma regulamentadora de número 13, né, que vai definir aí condições mínimas de segurança para as instalações, construções, inspeções, operações de caldeiras, vasos de pressões, tanques metálicos, né, e tubulações. Na norma lá, a gente viu, né, que tem algumas obrigatoriedades quanto à instalação, quanto à operação, quanto aos itens de segurança que a gente tem que ter lá nas caldeiras, né? Então, eu sugiro para vocês, tá, de uma forma assim bem geral, vejam as nossas aulas gravadas, tá? Foi tudo minuciosamente explicado. O que não tiver nas aulas gravadas, talvez ficar um pouco vago para vocês, me recorram, né? Perguntem aí, que eu vou estar respondendo na medida do possível. Bom, a Professor, nossa prova, pessoal, ela ocorre, obviamente, semana que vem, no nosso horário de aula. Detalhe, como eu falei para alguns que já estavam aqui, eu vou dar um prazo a mais. Certamente ela não vai ser entregue, tá, no mesmo dia. Esse prazo a mais não quer dizer que a prova vai ser quilométrica, não. Ou seja, vocês vão conseguir resolver de forma rápida, ou seja, no mesmo dia dá para responder. O que eu quero, né, que talvez quem estagia, trabalha, sei lá, está com algum problema pessoal, tenha um tempo a mais para poder responder. Pensando em ajudá-los, tá? Não é em atrapalhar em uma possível prova que vocês vão ter no outro dia, tá? A ideia aqui não é essa. Apesar que, no caso amanhã, né, eu acredito que vocês já vão ter prova da disciplina de amanhã, né? Ou seja, em tese, né, a quinta-feira de vocês estariam livres, entre aspas, para fazer a prova. Mas na quarta dá para responder tudo, né? Inclusive no horário de aula, tá? Se você precisar mais que o tempo do horário de aula, você vai ter tempo suficiente. Quantas questões a prova vai ter, professor? A princípio, 4, tá? A tendência é que seja menos. No máximo, 4. Pois não, Tilara? professor, naquela segunda questão de cálculo, eu gostaria de saber como é que fica se, por exemplo, a eficiência não for só na turbina, mas for também eficiência na bomba. Se tiver eficiência tanto, uma porcentagem de eficiência tanto na bomba como na turbina. Como que seria o cálculo da eficiência na bomba? Não, é a mesma questão, só que na questão ele só dá a eficiência da turbina. Mas Na verdade, ele dá a potência na turbina, né? e ele diz que a eficiência isentrópica da turbina é de 95. Aí eu gostaria de saber como é que ficaria se a turbina, se a bomba, na verdade, também tivesse essa mesma eficiência. Se a bomba... Alteraria alguma coisa o cálculo? Não, você só ia utilizar a fórmula diferente, né? Na verdade, quando você fosse calcular lá o M ponto, bem no início do exercício, ao invés de você utilizar a fórmula da turbina, você utilizaria da bomba, né? Ou seja, encontraria um valor diferente para o M ponto, né? Mas o que muda basicamente é só isso. Entendeu, Tilara? Entendi, professor. Obrigada. Beleza. Bom, então é isso, pessoal. Oi. A prova também de segunda-feira, ela vai ter um período maior para poder Vai, realizar ela? vai sim, tá? Só que assim, pessoal, não é que minha prova vai ser feita em 2 dias, tá? Não confundam as coisas. Vou dar um prazo a mais para vocês. Não quero que você, o professor não pode dar aula, dar prova terça-feira, porque o professor de segunda falou que a prova tem que ser feita segunda e terça. Não, tá? O compromisso nosso, né, o horário de aula. O tempo que eu vou dar a mais é para ajudá-los, tá? Não é para atrapalhá-los. Então, transmitam, né, essa mensagem para os seus colegas para não haver
confusão, né? Principalmente no intuito de prejudicar aí a prova que vocês vão fazer na sequência, né? Seja na própria segunda-feira, em outra disciplina, enfim, tá? Não, as provas já, obviamente, já foram elaboradas 2 semanas atrás, mas as provas, né, elas são feitas, né, pensando que você tem o tempo aqui de aula para fazer, tá? E é isso, né? Não havendo dúvidas, a gente encerra aqui mais uma aula, né? Foi uma aula de revisão. A gente se encontra semana que vem, durante a avaliação. Mais uma vez, vejam nossas aulas gravadas, refaçam esses exercícios, né? Só assim, né, caso você esteja ainda perdido aí na disciplina, só assim você vai aprender. E, obviamente, vai ter sucesso na prova, né? Porque a prova, eu não vou inventar algo novo, né? Trazer uma coisa complexa para vocês. Vai ser tudo baseado no que a gente viu aqui em sala de aula. Não tem como complicar, né? É só isso que está aqui e nada mais. Beleza, pessoal? A gente encerra por aqui. Fiquem bem, né? Bom trabalho para todos, bons estudos. Para quem for descansar, bom descanso, né? E é isso aí. Qualquer coisa, vocês me chamam lá no WhatsApp e eu respondo assim que puder. Abraços e bom dia aí para todos e todas.